Olá, gente boa do canal Nutrição, Alimentos e CIA, de volta com vocês aqui para o nosso vídeo final falando sobre o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, na verdade, é uma característica de uma glândula tireoide que não está funcionando adequadamente, ou seja, ela está funcionando abaixo do seu nível considerado bom. Esse é, na verdade, o hipotireoidismo. E eu agora vou falar sobre alguns exames que você deve fazer para realmente fechar o diagnóstico aí do problema da tireoide com relação ao hipotireoidismo. Eu quero dizer a você primeiro que a tiroxina, que é o T4, o hormônio T4, ela, para adentrar a célula, ela precisa se transformar em T3, triodotironina, senão ela não entra na célula, tá? Então a sua tireoide produz 80% da produção é T4 e mais ou menos uns 20% da produção é T3. Por quê? Porque o T3 ele entra na célula e o T4 ele vai até a célula e é transformado em T3 para adentrar o seu receptor na própria célula. É assim que funciona. Então pode acontecer que você esteja tomando um remédio que é na verdade o hormônio T4. Mas se esse T4 que você está tomando, que tem os nomes aí que eu não me lembro, se ele não estiver se transformando em T3 na célula para adentrar a célula, o receptor celular, não adianta. Você vai ter um excesso de T4 no seu corpo e esse excesso de T4 acaba se transformando em uma outra substância indesejável e você vai continuar com os mesmos sintomas que você vinha tendo, mesmo com um tratamento agora. Bom, então vamos para os exames. Os exames requeridos são o TSH e o T4, que são comumente pedidos aí pelos médicos. Mas você deve fazer também o exame de T3, tanto o T3 como o T4 devem ser livre, T4 livre e T3 livre. Você deve fazer também o exame para dosagem de ferritina. A ferritina ela é necessária no receptor que recebe o hormônio na célula. Você deve fazer também uma dosagem de selênio, porque o selênio ele é requerido para transformar T4 em T3. É isso aí. Ou seja, se você não tem uma quantidade suficiente de selênio, você não pode transformar T4 em T3. Outra coisa também que vale eu dizer aqui para vocês é que geralmente os anticoncepcionais por via oral, eles também atrapalham na transformação de T4 em T3, tá? Vai recebendo todo esse conhecimento aí, guardando para depois você analisar tudo direitinho. Então eu falei do TSH, eu falei do T4, eu falei do T3, eu falei da ferritina e eu falei também do selênio, tá? E uma outra coisa muito interessante que você deve fazer também é dosar a sua vitamina D. Porque a vitamina D ela participa de todos esses processos. Na verdade, a vitamina D ela é muito importante para muitos outros processos corporais. Quase 3.000 genes que nós temos usam a vitamina D3. Então, se você tem baixa na sua vitamina D3, você pode ter grandes problemas, tá? E existe um outro mecanismo, uma outra, na verdade, patologia que se chama tireoidite de Hashimoto. Essa tireoidite, na verdade, ela é uma doença autoimune que pode ser a prolongação do hipotireoidismo se transformando na tireoidite de Hashimoto. O que acontece? É um outro exame que eu vou dizer. Existe um exame que se chama anti-TPO, que você faz para ver se você tem anticorpos que estão se ligando, na verdade, ao transportador desses hormônios. Porque a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, e doença autoimune é aquela doença em que o seu próprio sistema de defesa ataca a tireoide. Ou seja, o sistema de defesa do seu corpo vai atacar a tireoide.
E esse exame anti-TPO, ele vai descobrir se você tem esses agentes agressores da sua própria tireoide agindo no seu sangue. Então é um outro exame muito interessante para você estar fazendo.